Olá, muito boa tarde. A lei de eutanásia aprovada pela Assembleia da República é inconstitucional e o diploma voltou ao Parlamento. E este veto é o tema para a análise do jornalista da Renascença Filipe Avilés, depois de mostrarmos acontecimentos que marcam a atualidade, a começar pela semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa recebeu no Vaticano o Presidente da República Portuguesa numa audiência privada naquela que foi a primeira deslocação do novo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro decorreu na biblioteca privada do Palácio Apostólico da Santa Sé, tendo abordado em todos os temas o projeto de visita de Francisco a Portugal em 2023, a quando da Jornada Mundial da Juventude. Dez anos depois, a Síria continua a sofrer as consequências de uma guerra sem fim à vista. Francisco deixa um grito de alerta, pedindo a intervenção da comunidade internacional em favor da população civil. 10 anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo. Un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di scomparsi, distruzioni, violenze di ogni genere e immani sofferenze per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, le donne e le persone anziane. Domingo foi dia de festa no Vaticano, um sinal de esperança em tempos difíceis. O Papa presidiu a uma missa pelos 500 anos de evangelização das Filipinas, na Basílica de São Pedro, evocando a chegada do cristianismo ao arquipélago na viagem de Fernão de Magalhães. Uma delegação ofereceu ao Papa uma réplica do Santo Niño, o mais antigo e um dos mais venerados ícones religiosos no arquipélago, oferta do navegador português. Avete ricevuto la gioia del Vangelo, che Dio ci ha amato a tal punto da dare il suo Figlio per noi. E questa gioia si vede nel nostro popolo, si vede nei vostri occhi, nei vostri volti, nei vostri canti, nelle vostre preghiere. La gioia con che voi portate la vostra fede in altre terre. Na Quaresma, a Igreja dedica uma atenção particular à reconciliação. O Papa deixou uma série de recomendações aos confessores, sublinhando a importância da misericórdia, numa intervenção dirigida aos que participaram online na 31ª edição do curso do Foro Interno. Il buon confessore è sempre chiamato a sorgere il miracolo del cambiamento, ad accogliersi dell'opera della grazia nei cuori dei penitenti, favorendone il più possibile l'azione trasformante. L'integrità dell'accusa è segno di questa trasformazione che l'amore opera. Tutto è consegnato perché tutto sia perdonato. Depois de duas assembleias do Sínodo e uma exortação apostólica, o Papa volta a centrar as atenções da Igreja na família. Um ano especial dedicado à Amoris Laetitia, 5 anos depois de um dos textos mais emblemáticos do pontificado. Venerdì prossimo, 19 marzo, solennità di San Giuseppe, si aprirà l'anno della famiglia Amoris Laetitia, un anno speciale per crescere nell'amore familiare. Invito a uno slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell'attenzione della Chiesa e della società. Prego perché ogni famiglia possa sentire nella propria casa la presenza viva
della Santa Famiglia di Nazareth, che ricolme le nostre piccole comunità domestiche di amore sincero e generoso, fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà. A violência continua a manchar de sangue as ruas de Myanmar. Francisco coloca-se simbolicamente ao lado dos religiosos católicos que se ajoelham diante das forças policiais para proteger os manifestantes. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Cartucha de Évora já recebeu a nova comunidade. As servidoras do Senhor visitaram o mosteiro e revelaram o que vai ser a sua vida neste lugar. Partiram os monges brancos e chegam as monjas de azul. O convento de Santa Maria Scala-Coeli prepara-se para receber a comunidade das Irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. No total serão 8, mas 6 religiosas desta comunidade já visitaram aquele que dentro em breve será o seu espaço de missão e de vida contemplativa. Chegaram a Portugal no início do mês e visitaram este espaço num percurso guiado que as punha a par da história e da tradição que estas paredes respiram. Para Dom Francisco Senra Coelho, um momento marcado pela alegria e pela esperança. Elas vêm hoje conhecer a sua casa e têm esta componente afetiva, de saberem que são desejadas, são acolhidas, e por outro lado também de conhecerem um espaço que, para elas que vêm de várias partes do mundo, é muito interessante conhecer este pormenor, esta congregação que vem fazer a sua experiência monástica neste mosteiro da Cartucha. Tem casas, por exemplo, na Sibéria, tem comunidade no Iraque. O arcebispo de Évora afirma que a casa foi desenhada para ser cartucha e a diocese quer que assim continue, como espaço destinado à clausura e à contemplação. A Europa vive as dificuldades vocacionais conhecidas por todos, não é? É uma situação que a Europa atravessa a nível vocacional, nomeadamente no campo monástico, contemplativo, e optámos por uma congregação feminina. E esta estava disponível, tinha elementos que podiam formar uma comunidade. As religiosas visitaram o espaço interior da Cartucha e perceberam a grandiosidade do lugar. Sentem que vão continuar algo que outros já haviam iniciado neste espaço. Para nosotros es un gran honor, de verdad, de continuar una obra espiritual tan importante como las cartujas. Para nosotros es como, wow. Es un día para nosotros muy especial que hemos podido entrar acá y ver todo y ver cómo están trabajando. Y ahora estamos muy bien acogidos en el centro de Évora, ¿no? Estamos muy bien allá también, muy ansiosos de venir acá y de verdad es un honor grande para nosotros y estamos muy agradecidos al arzobispo, a la fundación, por todo el trabajo que hacen. Y bueno, esperamos prontamente vernos acá de nuevo para quedarnos. As Irmãs Servidoras do Senhor nasceram na Argentina. A congregação é composta por um ramo masculino fundado em 1984 e pelo ramo feminino fundado 4 anos mais tarde, ambos com a dimensão apostólica e também contemplativa. Este año justo celebramos los 30 años de la rama contemplativa femenina, entonces es un año muy especial para nosotros.
Entonces es para nosotros muy significativo que en este año justo podemos empezar acá. Somos con el ramo masculino juntos, somos la familia religiosa del Verbo encarnado. El misterio de la encarnación es muy importante para nosotros de vivir y de profundizar las virtudes del Verbo encarnado, de Jesucristo, ¿no? El que ha bajado del cielo, se ha unido a la naturaleza humana para elevar la naturaleza humana a Dios. Y esto que nosotros en nuestra vida contemplativa tratamos de hacer, de elevar nuestra alma a Dios, de unirnos a Dios. Y con este movimiento que nosotros queremos hacer, de unirnos a Dios, de llevar con nosotros todo el mundo, especialmente en el lugar donde estamos. Entonces nosotros rezamos muy especial para la diócesis de Évora, para todos ustedes también. As celas dos cartuchos foram um dos locais que mereceram a visita das irmãs. O recolhimento e o espaço de silêncio dos monges será também o mundo destas religiosas. Habitarão estas celas numa fase posterior, quando as obras de restauro da cartucha estiverem concluídas. O que nós estamos a prever é que sim, que tudo vai ser o que nós desejamos, correndo pelo melhor, e o projeto é cada cela, penso que são 16, se não me falta a memória, ter uma irmã. E elas têm irmãs para as 16 celas. Reparemos que esta congregação tem 1.500 irmãs, 200 e tal de clausura e 1.300 por aí de missionárias. Como sabem, estão na Diocese de Setúbal, em Almada, e estão pedidas também missionárias aqui para a Diocese de Évora. Esperemos que no ano 2022 venham 3 irmãs missionárias trabalhar para a nossa Diocese, que precisamos muito. Uma visita acompanhada pela imprensa que revelou a este grupo de 6 religiosas aquela que será a sua casa e o seu campo de missão na Igreja. Apesar de contemplativas e de clausura, confessam que antes de aqui chegarem já tinham satisfeito a curiosidade através da internet. Nosotros somos monjas de nuestro tiempo, tenemos internet, entonces hemos visto todas las fotos que hay de la cartuja, hemos visto ya, pero es otra cosa estar acá. Como a mí me impresiona, no sé cómo se dice en español ni aunque bien, pero la majestuosidad es como algo majestuosa, es como algo y con estas cipreses como te lleva a Dios. Y tengo que decir la verdad que para mí la parte de la visita más importante es el cementerio, que es muy simple, hay cruces sin nombre, pero allá están los monjes que han sufrido trabajando, rezando, y por su entrega de vida nosotros podemos estar acá ahora. Contacto entre a herança de vida monástica do lugar e a esperança de uma presença de igreja renovada que se cruzam neste lugar num sinal muito evidente de continuidade recriada e desta vez aberta a quem quiser partilhar com estas irmãs um pouco do seu cotidiano. En el mundo hay mucha necesidad de Dios, aunque algunas personas tal vez no saben nombrarlo así. Yo me imagino que la gente que viene acá tiene esa sed de Dios o sed de algo de sentido en la vida. Yo espero de verdad que podemos, con el contacto, con nuestras oraciones, que pueden participar a las oraciones, a la misa, que podemos ayudarlos a encontrar ese sentido profundo de la vida, que es la vida con Dios, la amistad con Dios. Entonces, eso yo espero que lo podemos ofrecer. Este primeiro contacto com o espaço físico do convento terminou com a celebração da Eucaristia, presidida pelo arcebispo de Évora, na capela que durante 60 anos acolheu as longas orações noturnas dos cartuchos. Espera-se que em outubro estejam concluídas as obras da hospedaria. Será esse o espaço que irá acolher a comunidade numa primeira fase e também aqueles que quiserem fazer aqui uma experiência de recolhimento.
Siga a informação que disponibilizamos a cada minuto no portal agencia.eclesia.pt. Analisamos agora as consequências da inconstitucionalidade da lei sobre a despenalização da eutanásia com Filipe Avilés, jornalista da Renascença. Cumprimento. Boa tarde, Filipe. Olá, Paulo. Obrigado por estares connosco. Que passos se vão seguir a este veto do Presidente da República? A inconstitucionalidade é algo assim tão simples de resolver? Bom, houve uma variedade de reações a este chumbo pelo Tribunal Constitucional. Por um lado, a satisfação de quem sempre disse que esta era uma má lei, e houve muita gente a dizer que esta era uma má lei. Todos os especialistas que foram consultados pela Assembleia da República, de ética, das ordens dos advogados, das enfermeiras, dos médicos, toda a gente disse que esta era uma má lei. Houve uma teimosia ideológica por parte dos deputados de aprovar a lei na mesma e agora veio-se a verificar que aprovaram-na e é de facto uma má lei. Independentemente de se concordar ou não com a despenalização da eutanásia? Independentemente de se concordar, quer dizer, o Tribunal Constitucional vai dizer que esta lei está mal redigida, tem termos que são demasiado vagos. Um desses termos, o termo em particular que analisaram, a questão do sofrimento, da lesão permanente e grave, é como justificação para se poder aceder à eutanásia, é precisamente aquilo para que muita gente chamou a atenção, a tal frase da rampa deslizante. Ou seja, nós olhamos para os países que já aprovaram leis semelhantes a esta, muito semelhantes a esta, e todos esses países tiveram este problema. Começaram por dizer isto vai ser uma coisa muito restrita, para muito pouca gente, só casos excepcionais, e acabou por ser uma coisa que se alargou ao ponto quase do absurdo. Temos casos de pessoas que foram eutanasiadas por estarem com depressão, temos casos de pessoas que foram eutanasiadas por uma história terrível, de dois irmãos gêmeos que foram eutanasiados porque estavam a ficar cegos. Quer dizer, qual é o limite aqui quando a terminologia é vaga? E o Tribunal vai dizer exatamente isso. E o acórdão, precisamente, do Tribunal Constitucional pede que a Assembleia da República inclua na lei, de facto, os casos em que a antecipação da morte medicamente assistida é admissível, dizendo que tem que ser claras, precisas, antecipáveis, controláveis. De que forma é que a lei vai incluir todos estes elementos? Pois não sei. Não sei. Eu sei que a reação dos grupos políticos que, de facto, fizeram aprovar esta lei e sempre a defenderam, que sempre disseram que a lei não tinha inconstitucionalidade nenhuma e afinal tem, a sua reação foi imediata dizer não há problema, vamos muito facilmente, nos juntamos e suprimimos daqui qualquer inconstitucionalidade. Como disse o Jorge Silva Pereira, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica, que nós entrevistámos na Renascença, se fosse fácil fazê-lo, já o tinham feito. Ou seja, é muito mais difícil tirar estes termos, porque o princípio que está por detrás desta lei, a ideia que nós devemos ter autonomia sobre a nossa própria vida e decidir quando podemos ou não, quando a nossa vida já não vale a pena ser vivida, é um princípio que não se dá bem depois com limites. Afinal de contas, se eu devo ser senhor da minha própria vida ao ponto de poder responsabilizar o Estado e os serviços de saúde para porem fim à minha própria vida, à minha vida, quando eu quero, porque é que há de haver limites a isso? Eu só tenho essa autonomia a partir do momento em que estou doente? Eu só tenho essa autonomia quando tenho um cancro terminal? Quer dizer, e é a partir de que fase? E as doenças mentais, cujo sofrimento não é fácil e psicológicas, cujo sofrimento não é fácil de medir. Há aqui uma grande dificuldade porque esta questão, por natureza, é vaga. A não ser que se crie uma lei que é tão limitada, que é praticamente ineficaz para o que pretendem. E isso poderá acontecer se a comunidade, nomeadamente científica e médica, for chamada para dar o seu parecer e para resolver este problema da inconstitucionalidade, se não ficarmos na dimensão política. Claro, convém realçar que a comunidade científica e médica já foi chamada, já foi ouvida, e que este processo não é uma coisa que começou ontem. Não é? Este processo este em particular começou em fevereiro do ano passado, com a aprovação das 5 leis que depois foram formatadas só num diploma, mas já vinha de antes, já vem a ser discutido há muito tempo. A comunidade médica na própria Assembleia da República. Exatamente, a comunidade médica foi chamada, foi ouvida várias vezes e sempre se opôs a esta lei. Esta lei prevê que haja depois uma comissão que acompanha e que tenha um representante aqui, um representante ali, incluindo um representante da Ordem dos Médicos. E a Ordem dos Médicos já disse, nós não vamos mandar ninguém. Ainda estou para perceber como é que, se alguma vez isto for aprovado, se essa comissão pode funcionar sem um dos representantes que eles exigem que lá esteja. Portanto, a questão é que
todas essas classes já foram chamadas, já foram ouvidas e foram ignoradas. Isso é que é grave. E quando se ignora toda a gente que percebe de facto o assunto, que percebe o assunto no terreno, que acompanha doentes, que sabe de que é que está a falar quando fala de sofrimento, de doenças incuráveis, ignora-se propositadamente essas pessoas por uma razão de pura teimosia ideológica, o resultado é uma má lei. E, portanto, se continuarem a fazer isso, e tudo indica que se querem aprovar a lei, vão ter que continuar a ignorar as vozes que dizem que ela é uma má lei, independentemente de ser por este termo ou por aquele, vai continuar a ser uma lei problemática e muito provavelmente vai continuar a encontrar estes obstáculos, seja no Tribunal Constitucional, seja noutros sítios. Uma última referência ao facto do Tribunal Constitucional, nomeadamente a explicação do acórdão, se ter incluído aí a compatibilidade entre a interrupção, a morte assistida e a inviolabilidade da vida humana que a Constituição prevê, no artigo 24, quando isso não estava a ser objeto de análise. Isso é muito curioso, aliás, porque nós sabemos que os juízes do Tribunal Constitucional eram chamados a pronunciar sobre estas questões em particular. De acordo com o requerimento do Presidente da República. O que significa que pode haver muitos outros aspectos na lei, e há, certamente, que podem merecer depois a objeção do Tribunal Constitucional mais tarde. Essa questão ter sido referida explicitamente foi saudada como uma vitória pelos defensores da eutanásia, como sendo, o Tribunal está aqui a dizer-nos, basta tratarem deste assunto porque o resto não há problema. Eu recordo que 7 juízes votaram favoravelmente este acórdão, mas 4 desses 7, portanto, uma maioria dentro dessa maioria, fez uma declaração de voto à parte a dizer que existe sim incompatibilidade entre a eutanásia e a inviolabilidade da vida humana garantida constitucionalmente. Portanto, esta não é uma questão de todo pacífica. Não podemos ler esta declaração como sendo o reflexo dessa maioria que votou favoravelmente neste acórdão. Não quer dizer que seja esse o entendimento da maioria dos juízes do Tribunal Constitucional. Mas também não sabemos se alguns dos que votaram contra, porque alguns votaram contra a dizer que o Tribunal não é chamado a pronunciar sobre este aspecto, não pensarão também que isso é... Claro. Portanto, isto é muito difícil de prever e, sobretudo, mostra também que este é um processo político. Quer dizer, se o Tribunal Constitucional tivesse dito não há problema nenhum com esta lei, não era por isso que ela passava a ser uma boa lei, nós sabemos isso. E não era por isso que poderíamos dizer que se tinham enganado os médicos, as enfermeiras, os advogados, o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho de Ética, a Comissão de Ética, que todos eles disseram que esta era uma lei má. Há coisas que são más, mesmo que constitucionalmente estejam corretas. Este é um caso em que é mau e inconstitucional. Portanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, de facto, e continuaremos aqui também para o analisar e acompanhar. Agradeço, Filipe Avilés, ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. Mais logo, partilhamos consigo também alguns minutos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se os quiserem.